Que está começando aí o Café com Pão, e Deus ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. E, curta, dê um joinha, comente, participe conosco, coloque aí embaixo suas opiniões também. Certo? Deus tem uma palavra para nós. Ontem o pastor João Piazon, usado por Deus. Meus irmãos do céu, o que foi aquilo? Se você esteve conosco ontem, você viu o que Deus usou o pastor João Piazon. Então, hoje não será diferente. Marque as pessoas, coloque aí embaixo quem você gostaria que participasse conosco. E quanto mais você dá o seu like, mais, eu costumo dizer, senta o dedo nesse coraçãozinho, irmão. Gasta o dedo nesse coraçãozinho aí. Quanto mais você dá o seu like, mais alcance terá essa live. Mais pessoas irão vê-las. Amém? Não deixe de participar, não deixa de compartilhar de forma alguma, tá bom? Você será o precursor também desse projeto. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus ele fará um milagre, não só na sua vida, não só na minha vida, mas na vida de quem estiver assistindo. Este projeto não é apenas algo assim para promover a minha pessoa. Não, é um projeto que Deus colocou no meu coração. É um projeto que Deus ele colocou de uma forma que nós devemos trazer à nossa memória. Quem somos? Qual é o projeto de Deus na nossa vida? Eu estou falando para você como uma pessoa que já foi usuária de droga. Eu estou falando para você como uma pessoa que já esteve fora dos caminhos do Senhor. Eu estou falando para você com experiência própria. Uma pessoa que sofreu muito nas garras de Satanás. E uma coisa ficou registrada no meu coração, uma palavra. Uma palavra que um homem uma vez chegou e me disse: olha, qual é o seu sonho? Eu falei, o meu sonho é ter uma família, é ter uma casa. O meu sonho é ter um serviço. Ele falou assim, então faz o seguinte, para de sonhar os teus sonhos e começa a sonhar os sonhos de Deus. Que Deus ele tem o melhor para a sua vida. Ah, meu irmão, quando eu comecei a sonhar o sonho de Deus, muita coisa mudou. Não vou dizer para você que eu me tornei um super-homem. Não. Não vou dizer para você que não teve problemas. Também não. Nós temos aí, entenda que o Salmos 23 vai dizer, o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ah, meus irmãos, o Senhor Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, mas nós pegamos isso, é só para bênçãos. Nós pegamos isso, é só para situações de bonanças e calmaria. Ah, mas eu quero te dizer, a Bíblia está dizendo que o Senhor ele é o meu pastor no momento da luta, no momento da dificuldade. E nada vai me faltar, não vai faltar momentos ruins. Não vai faltar momentos de lágrimas, não vai faltar momentos de choro, não. Mas o Senhor ele é o nosso pastor. E não vai faltar nada, mas ele ainda assim continua sendo o nosso pastor. Então, eu quero dizer para você que quando nós achamos que não iremos conseguir, ah, Deus, Ele vem e muda a tua história. Ele muda a minha história. Ele muda a nossa história. Deus, Ele faz o que o homem não faz. Muitos, quando viram os corvos sobrevoando, muitas das vezes levando carne para Elias, muitos já começaram a dizer, creio eu, palavras minhas, pensamentos meus, dizendo, este daí já morreu. Aquele lá, aquele tal profeta já morreu. Mas mal sabiam eles que Deus estava usando o contrário, usando um animal que uma ave que ninguém dava crédito, pelo contrário, era um animal símbolo de morte,
E Deus usa este animal para alimentar aquele homem que era homem de Deus, mulher de Deus. Todos nós passamos por altos e baixos. Todos nós passamos por momentos difíceis. É natural. Nós não somos, como eu disse antes, não somos super-homens, super-mulheres. Mas uma coisa é certa. Deus, Ele tem prazer em nos surpreender. Eu passei por um momento difícil, muito difícil. E quando eu pensei em parar, em desistir, eu ouvi uma palavra que disseram para mim dizendo: Deus, Ele aperta, mas Ele não enforca e não mata. Então Deus, Ele sabe qual é o nosso limite. Deus, Ele sabe qual é a nossa dificuldade. Irmão Ziel, que bom tê-lo aqui conosco. Fica conosco. Marque a pessoa aí embaixo nos comentários que você quer que ouça essa live, que você quer que veja essa live. Irmã Regiane também, que Deus te abençoe e te guarde. Fica conosco, daqui a pouquinho o pastor Gessé Guidelli estará entrando ao vivo conosco. Estará entrando para dar uma palavra, para a gente comentar, para a gente conversar a respeito da palavra de Deus. Não é apenas uma live, não é apenas um quadro, mas é um momento em que nós temos aqui a oportunidade de juntos crescermos na graça e no conhecimento. Deixa eu falar, existe também o nosso canal no YouTube. E dentro do nosso canal no YouTube existem ali mensagens nossas, pregações, existem ali testemunhos. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se você não é inscrito, vá lá no YouTube, digite no YouTube lá, Ministério Eu Tenho Um Chamado. O Gessé já chegou? Veja lá fazendo o favor, meu anjo. Vá lá no canal do YouTube, digite Ministério Eu Tenho Um Chamado, se inscreva, deixe o seu like. Pastor, eu não pude participar da live. Não tem problema, a gente baixa, a gente edita e depois joga também no canal do YouTube. Então todas as lives que estão sendo feitas esta semana, semana que vem também, vai ser postado no YouTube. Terá também vários pastores itinerantes, congressistas, conferencistas, homens de Deus, na participação do nosso quadro. Terá o pastor Daniel Baltazar, que está lá na Inglaterra, né, amigo? Estará na Inglaterra, também estará conosco. Então você não pode ficar de fora. Isso mesmo, continue, aperte, senta o dedo nesse coraçãozinho, senta o dedo nesse joinha. Quanto mais você dá like, mais o canal ele abre. Quanto mais você dá like, mais o canal se expande. Amém? Estamos apenas esperando o pastor Gessé Guidelli chegar de casa para poder estar entrando conosco. Pastor Israel Silco, oh meu nego, como eu te amo, meu pastor. Que Deus ele te abençoe em nome de Jesus ainda mais, viu? Pastor Israel Silco, irmão, foi o homem que abriu este propósito na segunda-feira, que Café com Pão em live. Se você não assistiu a nossa live, ou no caso, como houve uns problemas técnicos, não pudemos fazer uma live duo, vá lá no canal do YouTube, tá? A mensagem na íntegra, tá? Você não pode perder, você não pode perder. Pastor Gessé já está aí? Não? Amém, amém, isso, vai marcando as pessoas. A minha esposa está falando aqui, irmãos, está mostrando que está marcando as pessoas. Eu falei, isso mesmo, vai marcando. Você também, meu irmão, marca aí, vai marcando aí, deixa o seu like. Chegando nos tempos finais. É o amor de muitos que se esfriaram. É o tempo em que clamor agora com lágrimas. É o tempo que a adoração para muitos virou loucura. É um tempo em que nós estamos vivendo hoje. É um tempo de frieza, de mornidão. Mas eu quero dizer para você, neste
tempo tão difícil, nesse tempo tão dificultoso, existe um nosso Deus que Ele é o Deus do tempo. Ele é o Deus do tempo. Para Deus não existe cronos. Para Deus não existe nada disso. Então, fica tranquilo. Deus tem o melhor para te dar. Eu sou uma pessoa meio difícil em relação a aceitar a teologia da prosperidade. Mas eu defendo uma tese. Deus, ele tem o melhor dessa terra para te dar. Isso é fato, mas é tudo condicionado. É tudo à base da obediência. É tudo, meus irmãos, nós estamos apenas esperando o pastor Gessé Bitelli chegar na sua casa, entrar aqui na live, e eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso tem uma palavra para você. Tá bom? Enquanto isso, eu quero, minha esposa, faz favor, traz aqui mais para perto aqui, enquanto eles vão marcando as pessoas, enquanto o povo vai chamando as pessoas, vamos colocar um louvor, coloque um louvor em nome de Jesus. Rafa, eu creio, meu amado, eu creio em nome de Jesus, eu creio desse jeito, vai ser uma bênção, meu irmão, em nome de Jesus. Comece aí, dê o seu like, marque as pessoas, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar no seu coração. Café com Pão e Live. Escute esse louvor, medite na letra dele, em nome de Jesus. Vai marcando as pessoas. Amém, irmã Rô, a senhora também é um canal de bênção, minha querida. Que Deus te abençoe e te guarde, viu? Só foi eu falar, fica com o louvor acabou, irmãos. Sangue de Jesus. Mas calma que vai começar outro aí. Neuhan, um beijo no seu coração, Neuhan. Deus abençoe, meu querido, pelos carinhos, pelas palavras. Vocês não sabem o quanto que impulsiona a gente. Medite nesse louvor. Meus irmãos, vai marcando, senta o dedo, solta o dedo. Pastor Bispo, meu amigo Pastor Bispo, que Deus te abençoe e te guarde, meu pastor. Em nome de Jesus. Aleluia, vai marcando as pessoas aí, meus irmãos. E hoje nós estamos transmitindo a palavra do Senhor através desse quadro, né? Café com Pão, como o pastor Gerson tem nos ministrado, tem nos convidado. E eu queria que você, se pudesse, abrisse a sua Bíblia, aqueles que estão assistindo. Os pastores, estou vendo aqui, o irmão Joel Carvalho, o pastor Dalton Teixeira, estou vendo tudo aqui. Primeira live minha, é um prazer estar com os irmãos. Café com Pão em live. Queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no capítulo 4 do segundo livro dos Reis. O segundo livro dos Reis de Israel, uma história muito muitas pessoas conhecem. E que você guarde no seu coração. Deus tem uma palavra para o teu coração. A palavra de Deus diz assim, verso 9, segundo livro dos Reis. Monjo Verlan, a irmã Cláudia Mariucci, amém, glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 9. Diz assim a palavra de Deus. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eu queria que você entendesse nessa noite que Deus tem um propósito nisso. Deus tem formas de trabalhar, Deus tem formas de agir,
Muitos de vocês, como eu, estive hoje no culto e Deus já tem falado conosco de uma forma especial. Os irmãos estão entrando aí, Deus abençoe. E quando nós vemos essa história, muitos dos cristãos, pastores que estão assistindo, irmãos, conhecem a história da mulher de Sunem, da sunamita, da história que Deus tinha um plano com Eliseu. E uma coisa que chamou a atenção é que Eliseu passava por ali e sempre comia pão, sempre tinha o seu relacionamento com a mulher, mas as palavras da mulher são encantadoras. No verso 9, ela disse para o marido dela: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E nesse versículo eu vejo muitas qualidades. E eu queria destacar algumas, conversando com os irmãos. Eu acredito que nós precisamos ter essas qualidades em demasia, em excesso. Essas qualidades são qualidades de pessoas de Deus. Características de pessoas de Deus. Ela diz para o marido dela: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Nós precisamos entender que todos nós precisamos crescer na fé. Precisamos de um alimento sólido, um alimento que nos nutra, que nos traga nutrientes que acompanhem o nosso crescimento. E todos nós que estamos na casa do Senhor, que somos cristãos, que somos homens e mulheres de Deus, devemos ter algumas qualidades que nós vemos ela apontar em Eliseu. Muitas das vezes nós somos conhecidos pelos nossos defeitos. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 10:1, como a mosca morta faz exalar o seu mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim não é conveniente ao famoso em sabedoria um pouco de estutícia. Como é importante nós sermos conhecidos pelos outros, pelas nossas benesses, pelos nossos adjetivos, pelas nossas qualidades, e não sermos conhecidos pelos outros pelos nossos defeitos. Quando Salomão escreve o capítulo 10 de Eclesiastes, ele está mostrando a importância de uma pessoa que é famosa em sabedoria, dela não deixar a estutícia tomar conta dela. E aí ele faz alusão ao capítulo 10 de Eclesiastes. Assim como a mosca morta faz exalar o seu mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim não é conveniente ao famoso em sabedoria um pouco de estutícia. Por que eu quero dizer com isso? Que eu e você, como servos do Senhor, como sal da terra, luz do mundo, nós devemos começar a entender que as pessoas devem nos conhecer pelas nossas qualidades, pelos adjetivos que também Deus pensa de nós. É claro que quando a gente fala de reputação, reputação é o que as pessoas falam a nosso respeito. Mas caráter é aquilo que nós somos diante de Deus. Nós vemos uma mulher que está apontando qualidades em Eliseu. E ela reforça: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E nós, como servos de Deus, devemos entender que nós devemos ser reconhecidos pelas qualidades que nós temos. A Bíblia nos diz em Mateus 5,16, Jesus disse: seja, pois, a vossa luz diante dos homens, de tal maneira que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai
que está nos céus. A mulher de Sunem está dizendo assim para o marido dela: eis que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então eu vejo 5 características que são muito fáceis. Qualquer um de nós poderia desenrolar, desenvolver esse tema e essas características, falar disso com propriedade. Mas falar não é tão fácil como fazer. Eu não quero que essa palavra fique apenas no seu homem natural, ou que apenas não toque a sua mente. Eu quero que essa palavra desça para o seu coração. Porque a Bíblia diz em Salmo 119:11, eu guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, e isso não me fez pecar contra ti. Eis que eu tenho observado. Primeira qualidade da pessoa quando ela é de Deus é testemunho. Hoje nós vivemos um momento muito difícil, que as pessoas elas estão se esquecendo que o testemunho diante de Deus, o testemunho diante dos homens é uma coisa que conta. A Bíblia nos diz em Lucas 2,52 que crescia Jesus em estatura para com Deus e para com os homens. A Bíblia nos diz em 1 Samuel que Samuel crescia tanto para com Deus, mas também para com os homens. A Bíblia registra em Provérbios capítulo 16, verso 7, sendo os caminhos do homem agradáveis a Deus, Deus faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. A voz da mulher ecoa, grita, de uma forma exaustiva, dizendo, eis que eu tenho observado. A primeira qualidade é testemunho. Nós precisamos testemunhar de Jesus, nós precisamos ter testemunho de Jesus. Tem gente que testemunha muito bem na igreja, mas fora da igreja, os seus relacionamentos, a sua vida profissional, a sua vida conjugal, não demonstra isso. Mas nós vemos um homem que tinha testemunho, e é uma qualidade de quem é de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, como em toda a Judéia e até os confins da terra. A Bíblia nos diz, em Lucas 2,52, ou melhor, em Atos 2,52, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, a saber, este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Há uma inversão de valores muito grande em que eu ser uma pessoa de Deus, eu não preciso demonstrar muitas coisas. O importante é eu falar. E quando se trata de obra de Deus, de palavra de Deus, as coisas têm muito mais a ver com as nossas ações do que com as nossas palavras. Existe uma frase teológica e histórica que diz que pregue, se possível, use palavras. Ou se preciso for, use palavras. Nós precisamos ter testemunho. Eu preciso ter testemunho. E eu estou sendo muito franco. O primeiro ouvido aqui que está ouvindo essa live é o meu. E se tem uma coisa que eu tenho e que eu devo ter, é espelho em casa. Hernandes Dias Lopes diz que a ovelha mais difícil de você lidar no rebanho é a ovelha que você vê diante do espelho. A voz da mulher ecoa dizendo, eis que eu tenho observado. Testemunho.
Existe uma frase que eu estou vendo aqui, eu anotei, Ralph Waldo Emerson, que diz que o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Nós sabemos que os conselhos convencem, mas os exemplos arrastam. E que na obra do Senhor o que vale mais é as ações. A Bíblia diz em Tiago capítulo 3 que a fé sem obras ela é morta. Eis que eu tenho observado que este que passa, observado, testemunho, ele está vendo, ele está sendo observado. Como é importante nós entendermos que nós estamos sendo observados. Hebreus capítulo 12, verso 1, diz que todos nós, pois estamos sendo rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não é difícil, não é fácil viver uma vida sabendo que as pessoas estão nos olhando e algumas estão mordendo os dentes para ver nós cairmos, nós errarmos. Mas eu glorifico a Deus que tem pessoas que estão nos assistindo. E eu glorifico a Deus que tem pessoas que são homens e mulheres de Deus, que dentre muitas qualidades, possuem a qualidade de serem testemunhas. Tem pessoas que estão assistindo essa live agora que pode ter certeza, sozinho, acompanhado, com 2, com 10, com 20, com 30 pessoas no seu quarto. As pessoas vão dizer com a mesma voz, ele é um homem de Deus. Esses dias eu vi uma frase, eu achei interessante, e aí existe uma complementação minha, que quando você estiver na igreja, guarde a tua reverência. Quando você estiver com amigos, guarde a tua língua. Quando você estiver sozinho, guarde os teus pensamentos. Eu quero que você entenda nessa noite que Deus tem uma obra na tua vida, que Deus tem um propósito na tua vida, mas que você tem um testemunho. As pessoas estão te observando. As pessoas estão olhando para você e estão dizendo, aí tem uma pessoa, aí vai uma pessoa que é um homem de Deus ou não é homem de Deus. Segunda qualidade que eu vejo Deus usando essa mulher para falar de Eliseu e que tem a ver com a nossa vida. Eis que eu tenho observado que sempre... Segunda qualidade é uma qualidade que não pode faltar em nenhum servo de Deus. Perseverança. Tão difícil, irmãos. É tão difícil ter pessoas que perseveram. Como é difícil nós perseverarmos em tudo. Seja no estudo, seja no relacionamento, seja com as nossas qualidades, seja com a nossa vida profissional, seja com pensamentos, com palavras, seja com situações que nós determinamos, mas não conseguimos muitas vezes até o fim. Ainda hoje no culto eu estava falando com uma pessoa sobre isso. Servir a Deus é uma questão de decisão, não é uma questão de sentimento. Eu não sirvo a Deus apenas porque eu amo. Eu sirvo a Deus porque um dia eu decidi, eu entreguei os meus caminhos para o Senhor. E a palavra de Deus diz, a saber, se com a tua boca confessares o nome do Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Eu escolhi um dia. Eu não posso voltar mais para trás. Eu gosto de um pastor que canta na mídia. Os irmãos sabem disso. E ele canta muito animado. E ele, na verdade, não é pastor, é um missionário, né? Você vai lembrar dele. Mas ele canta um hino muito bom e que tem muito a ver. E ele diz assim, não sou muito bom para cantar, mas os irmãos me perdoem. Mas o hino é assim, estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou servindo ou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto.
não volto mais. A mulher está dizendo assim, eis que eu tenho observado que este que sempre... Irmão, o nosso testemunho deve ser sempre. Não adianta você dizer assim, mas no passado, em 2002, em 2015, em 2014, eu era um homem de oração. Eu era um homem. Aquele pastor em 2002, 2015. Esse aí é um homem de fé. Esse foi um homem de fé. Mas parou. Cadê ele hoje? Cadê ela hoje? A Bíblia diz em Eclesiastes 7:10. Nunca digas que os dias passados foram melhores do que este. Porque se houvesse sabedoria, isso nunca inquiririas. É tão bom quando a gente fala, né, que o culto do passado era melhor, o grupo dos jovens do passado era melhor, a igreja do passado era melhor, o grupo de louvor do passado era melhor, a minha vida era melhor, nós éramos mais crentes. Irmãos, o passado tem que sair da nossa vida. A Bíblia diz em Isaías 43, verso 18, eis que eu não tenho mais o passado eu deleto, eu esqueço. Paulo diz no capítulo 3, verso 13 de Filipenses, irmãos, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eis que eu tenho observado que este que sempre... Irmão, o evangelho é de sempre, o evangelho é de hoje, o evangelho é de amanhã, o evangelho é de hoje, o evangelho é de ontem. O evangelho tem que se perpetuar, tem que continuar, tem que haver um desenvolvimento. Perseverança. Tinha muitas coisas para falar sobre isso, mas a gente vai pulando para nós ganharmos tempo. Então a primeira qualidade de quem é, primeira característica de pessoas de Deus é que ele tem testemunho. A segunda qualidade, ele é perseverante. Terceira qualidade, santidade. Ela disse assim, eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo. Irmão, hoje a gente ouve com isso, com muita franqueza, de uma forma muito casual, comum, normal, contumaz. Ele não é santo não, o outro não é santo não, ele também não é santo não, ele também não é santo não. Porque as pessoas não entendem o que é ser santo. As pessoas entendem que santidade está ligada à perfeição. Mas aqui, ser separado. Nós somos santos em fase de aperfeiçoamento. Somos homens e mulheres separados por Deus. Um dia eu fui santificado por Deus. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, capítulo 4, verso 5 de 1 Timóteo, pela oração e pela palavra, tudo é santificado. Uma vez oraram por mim. Eu fui consagrado, fui santificado. Um dia eu fui consagrado a evangelista, a pastor. Um dia alguém colocou a mão sobre mim e foi me separando. E eu creio, e quero crer cada dia mais que eu sou um homem separado por Deus. Não santo como um homem que não peca, porque a Bíblia diz em Romanos 3, 23 que todos pecaram. E a Bíblia diz que aquele que fala que não peca é mentiroso. Santidade. A mulher está dizendo assim, bem, eu estou vendo que este homem que passa sempre por nós é um santo. Irmãos, é muito difícil nós começarmos a reconhecer as pessoas como santo homens de Deus, como um santo homem de Deus. Hoje a gente comete uma metonímia, né? Que é nós trocamos a parte pelo todo. Metonímia na língua portuguesa é isso, quando você fala para uma pessoa e se a pessoa
tem uma cabeça um pouco grande, você diz, o cabeçudo tá vindo aí. Se a pessoa tem, né, um defeito, alguma coisa que seja cômica ou engraçada, aí você diz, o narisudo vindo aí. Ó, e muitas das vezes as pessoas são conhecidas pela, ó o furão, ó o carnal, mas nós não vemos pessoas dizendo isso, ó veio aí um santo. Ah, aquela mulher disse, esse que passa sempre por nós é um santo. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo. Josué diz para o povo, ó povo, ficai aqui. Olha o que Josué diz para o povo. Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós precisamos entender que não existe atalhos para a santidade. Existe uma frase que diz que nunca vi um cristão útil que não seja um estudante praticante da Bíblia Sagrada. Não há atalhos para a santidade. Então observe que a mulher de Sunem viu em Elias, em Eliseu, ou melhor, em Eliseu, estou trocando os personagens, uma fidelidade, uma separação, uma santidade. Então, eis que vejo testemunho, que este que passa sempre, perseverança. Por nós é um santo, santidade. Homem de Deus, quarta qualidade de pessoas de Deus, diferenciado. Irmão, eu não quero saber, e eu não preciso saber, e eu acredito que não importe para você qual tipo de qualidade que eu tenha, e eu não quero saber qual tipo de qualidade que você tenha. Mas quando eu e você somos pessoas de Deus, nós temos testemunho. Nós perseveramos. Nós somos santos. Nós somos diferenciados. Eu não sei como as pessoas conhecem você, mas eu prefiro ser conhecido como um homem de Deus do que um pastor. Eu não sei como as pessoas reconhecem você na rua, nos lugares, mas eu prefiro ser reconhecido como um homem de Deus do que o Gessé, um moço que é pastor, que é filho de pastor, que é crente, que toca na igreja. Eu prefiro ser reconhecido como homem de Deus do que com outras nomenclaturas, por mais palatáveis que elas sejam. Ela está dizendo assim, eis que eu vi sempre por nós é um santo, um homem de Deus. Diferenciado. Irmão, entenda uma coisa, daqui a 5 anos, você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que você é hoje. Exceto por 2 coisas. Os livros que você lê e as pessoas de quem você se aproximar. Existe um adágio popular que diz que diga-me quem tu andas e eu direi quem tu és. E nós precisamos entender que Deus chamou para si um povo para ser diferente. Existe uma frase minha, não que eu esteja fazendo algum tipo de propaganda, mas enfim, uma frase bem tranquila, bem modesta, bem simples, mas que traz esse entendimento do que eu estou falando. A diferença faz a diferença. E no tempo certo, você comprovará isso. A diferença. E no tempo certo, você comprovará isso. Meus irmãos, eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Eu quero muito que essa qualidade chegue na sua tenda, chegue na sua... Quero muito que as pessoas vejam você como um homem perseverante, um homem de testemunho. Que as pessoas vejam você como um homem santo e como um homem de Deus. Tem gente que tem uma vontade, uma facilidade para se engodar, para se enganar, para se
autoludibriar com nomenclaturas que muitas das vezes não tem nada a ver com a pessoa. Eu acho que no momento que nós estamos passando, se você perguntar a maioria das pessoas se elas querem ser chamadas de homens de Deus ou se elas querem ser chamadas de pastor, muitas delas vão querer ser chamadas de pastores. Se você perguntar para ela assim, é melhor você ser chamado pelas pessoas homem de Deus ou bispo? E aí ele vai dizer assim, é melhor ser bispo. Tem gente que se você dizer assim, é melhor você ser chamado de homem de Deus ou você quer ser chamado de apóstolo, diácono, presbítero? E aí ele vai dizer, eu prefiro ser chamado de todos menos de homem de Deus. Mas nós temos um Eliseu que nos dá exemplo. E essa mulher disse para o marido, olha, eis que eu vejo, eu observo. Ele passa sempre. Ele é igual. Ele nunca mudou. Sempre por nós. É um santo. Ele é santo, ele é diferente. Homem de Deus. Ele é diferenciado. Meu irmão, que Deus te abençoe. Eu agradeço muito o pastor Gerson Scarmin. Tenho muita saudade dele. Nós não vemos há algum tempo fisicamente. Mas é uma pessoa que deixou muitas saudades no nosso meio, na igreja. É um homem que foi muito leal. É um homem muito legal. Pessoa muito brincalhona, mas é uma pessoa que tem o Espírito Santo. E mesmo que os meus sonhos pareçam se extinguir, e mesmo que minhas promessas pareçam que não vão se cumprir, confiar em ti. É nessa hora que devo confiar em ti. Confiar em ti em meio às provações. Confiar em ti na cova dos leões. Confiar em ti dentro da fornalha. Confiar em ti em meio às aflições. E mesmo que os meus sonhos pareçam se extinguir, e mesmo que minhas promessas pareçam que não vão se cumprir, é nessa hora que devo confiar
promessas eu vou conquistar. Os meus sonhos não vão se frustrar. As minhas promessas eu vou conquistar. Os meus sonhos não vão se frustrar. Todas as minhas promessas eu vou conquistar. Os meus sonhos não vão se frustrar. As minhas promessas eu vou conquistar.